A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e começamos mais uma semana juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, para trazermos à nossa memória, à nossa mente, aquilo que nos dá esperança. Como eu sempre digo, em nossas programações, esperança é o que nós mais precisamos nesses dias tão difíceis em que nós vemos aquilo que está profetizado na Bíblia Sagrada acontecendo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo nesta sociedade onde o amor tem se esfriado, onde as pessoas poderiam estar cada vez mais juntas por causa de tudo que nos é proporcionado pelos meios eletrônicos, pela internet, mas nós temos visto as pessoas cada dia mais afastadas, cada dia mais vivendo em seu próprio mundo. Tem sido dias de falta de esperança, onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos, meu Deus, o que vai ser desta sociedade, o que vai ser desta terra? Por isso, nós precisamos ter a palavra do Senhor guardada em todo o tempo no nosso coração, na nossa mente, para que seja a palavra de Deus a gerar esperança em nossos corações. Eu estou aqui hoje em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, e todas as segundas-feiras nós temos um culto muito importante. Eu poderia dizer que é um dos pilares do nosso ministério, que é o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Nós sempre dizemos que a intercessão vem acompanhada dos milagres, porque os milagres seguem aqueles que creem, assim diz a palavra do Senhor. Então, nós cremos que quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, os milagres nos acompanham, os milagres acontecem. Por isso, hoje, você é nosso convidado, nossa convidada, para estar às 7h30 na Rua Maricá, 320 Campinho. Este culto tem a coordenação do meu esposo, o Bispo Sérgio, que juntamente com uma grande equipe tem levado o povo de Deus ao clamor, à oração, tem ensinado também as pessoas a colocarem diante de Deus aquilo que as preocupa, aquilo que gera aqueles sentimentos tão destrutivos, sentimentos maléficos para a nossa alma, para o nosso corpo físico, quiçá. O Bispo Sérgio, meu esposo, tem ensinado os irmãos a colocarem diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina a agirmos desta forma, a vivermos desta forma. E mesmo que a situação pareça o fim, mesmo que algo diante dos nossos olhos carnais possa parecer o fim, possa parecer que não há mais solução, que não há mais jeito. Olha, na Bíblia Sagrada, nós, dentre muitas histórias que nós lemos, que nos mostra o poder da oração, o poder do clamor de um justo, sim, porque nós compreendemos que a oração eficaz é aquela que vem dos lábios da pessoa que é temente a Deus, daquele que crê com o seu coração, daquele que vive a palavra do Senhor, que busca diariamente o crescimento, o desenvolvimento na palavra de Deus. E aqui na Bíblia Sagrada, em 2 Reis, no capítulo 4, nós vemos aqui um milagre que aconteceu através da vida do profeta Eliseu por causa da oração. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8, você pode acompanhar depois na sua Bíblia,
mostra que Eliseu passava por uma terra que se chamava Sunem, e ali havia uma mulher rica, e toda vez que o profeta passava naquele lugar, aquela mulher acolhia o profeta, dava de comer, chegou a mandar construir um quarto na sua casa para receber o profeta. E o profeta se sentiu tão querido, tão amado, que quis recompensar aquela mulher de alguma forma. E perguntou a ela: olha, o que nós podemos fazer por você? E a mulher era uma mulher rica, uma mulher que possuía tudo, mas não tinha filhos. Então, aquela mulher disse: olha, a única coisa que eu não tenho é filhos. Me falta um filho. Então, o profeta determinou que aquele milagre aconteceria, e a mulher concebeu e teve um filho. Porém, certo dia, esse menino estava aos pés do seu pai no campo, teve uma dor de cabeça e morreu. E diz aqui a palavra do Senhor que aquela mulher partiu, foi ter com o homem de Deus, e eles perguntaram a ela, o moço do profeta, o ajudante do profeta: está tudo bem? E aquela mulher, na sua confissão de vitória, disse: está tudo bem, seu filho estava morto. Veja que confissão de vitória aquela mulher teve. Ela disse: está tudo bem. E ao chegar ao profeta, ela relatou o que havia acontecido. E diz que houve um momento em que o profeta voltou à casa daquela mulher. No versículo 32 diz: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Essa oração do profeta Eliseu foi uma atitude de fé. Essa atitude de fé que Deus espera que nós tenhamos. Deus espera que você tenha atitudes de fé. Veja que aquela mulher poderia ter murmurado quando encontrou com Geazi, o ajudante do profeta, mas ela disse: está tudo bem. E Eliseu também teve atitude de fé ao orar pelo filho da mulher sunamita. E diz que ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Que tremendo! Aqui nós vemos mais uma vez como a oração feita por um justo tem poder. Você deve crer no poder da oração. Venha estar hoje conosco às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho. Um milagre aguarda por você. Amém? Olha, antes de nós prosseguirmos ao momento da mensagem, eu quero deixar aqui para vocês 2 recados sobre as nossas novas programações. Primeiro, a partir do dia 1º de junho, atenção, a partir do dia 1º de junho, nós não estaremos mais aqui na CNT. Estaremos em um novo canal, que é o canal Play TV. Na NET, é canal 122, você já está vendo aí na sua tela, onde você pode assistir em cada operadora. É uma numeração diferente, então você pode acessar o nosso site www.igrejacristovive.com.br. Dentro do nosso site você vai encontrar todas as informações e aí também passando na sua TV. E nós já começamos também todos os domingos às 6 horas da manhã com o nosso programa Igreja em Sua Casa. Todos os domingos você tem a oportunidade de assistir a pregação com o nosso apóstolo, de ouvir a mensagem da graça de Deus no canal Band, na Band. Então, este canal que tem um grande alcance, agora a Igreja Cristo Vive com a Igreja em Sua Casa. Amém? Para maiores informações, acesse o nosso site. Você vai ficar agora então com a mensagem na graça de Deus e amanhã eu estarei de volta para falarmos mais um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Graça e paz. Até amanhã. Abra sua Bíblia, por favor. O livro de Paulo aos Romanos, capítulo 4.
versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, esta é a mensagem mais urgente, a mensagem sobre família, a mensagem sobre casamento. Então Deus, usa-me e usa a minha própria experiência ministerial para ensinar, para abençoar, para transformar. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são o selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu tenho ouvido ao longo dos 35 anos de ministério pastoral histórias de casamento que começaram como histórias de amor e terminaram em histórias de horror. Casamentos que começaram bem, mas terminaram mal. Pessoas que quando se casaram, tinham uma certeza que eram as pessoas certas uma para a outra. Mas depois, com o tempo, o respeito e a atração se transformaram em desgosto. E muitos chegam até nós dizendo: apóstolo, eu casei com a pessoa errada. Não, começou em amor, terminou em horror. Agora, depois de um tempo, eu descobri que eu casei com a pessoa errada. Então, infelizmente, muitos casamentos se destroem em 3 estágios. Primeiro, começa a desarmonia. Depois, entra a hostilidade, a agressão verbal, física. E muitas vezes o casamento redunda numa apatia total. Então a pergunta que nós temos nesta ministração sobre família é: o que faz um grande começo ter um fim terrível? Por que a pessoa era o senhor certo, a senhora certa, e depois se transformou no senhor errado e na senhora errada? Há algo que pode ser feito? A igreja pode ajudar as pessoas que estão nesta situação? Então você sabe, às vezes é preciso que o marido mude. Outras vezes é a esposa que tem que mudar. Outras vezes os dois têm que mudar. O que eu lhe quero dizer é que o casamento que você sonhou é possível se você fizer o que Deus na sua palavra manda fazer. É possível. Então, o que faz de um casamento ir da harmonia à apatia? O que faz com que tantos casamentos azedem, afundem? Eu tenho alguns pensamentos que eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras, porque eu já li muito, já ouvi muito. Você pode imaginar 35 anos de ministério, o que eu já não ouvi de histórias de casamento. A primeira coisa que leva um casamento da harmonia à apatia é porque às vezes as pessoas têm expectativas irreais em relação ao homem e à mulher. Isso quer dizer o quê? Amado, ouça uma coisa muito interessante. Casamento não acontece como nós vemos no cinema. Deus permite um tempo
que não é bíblico, mas permite, que é o tempo do namoro, porque o que é bíblico é o noivado, mas Deus permite um tempo de namoro, que é na realidade o tempo em que você conhece na realidade profundamente a outra pessoa. Porque é no namoro que se vê comportamentos verdadeiros. É no namoro que as pessoas têm que entender que os dois vão ser um. É no namoro que você tem que entender que no casamento não pode haver egoísmo. É no namoro que duas pessoas imperfeitas têm que pensar que elas, como imperfeitas, nunca serão perfeitas. Por quê? Porque você sabe, se isto não for a verdade, a expectativa é irreal. Porque muita gente casa e diz assim: o dia em que eu casar, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu espero que ela, eu espero que ele. E meus amados, isto é no cinema, na prática não é assim. Casamento se constrói, e não é de uma irrealidade, é de uma realidade. Por quê? Porque no dia seguinte ao casamento, todo mundo acorda despenteado, todo mundo acorda com o hálito pesado, todo mundo acorda com o cheiro do corpo diferente, todo mundo acorda com o odor diferente. É a realidade. E se você desde o namoro e o noivado não criar uma disciplina em cima da realidade da vida, você vai ter uma expectativa irreal. Ninguém acorda maquiado, amado. Só se dormir maquiado. E você que sabe, depois de uma noite bem ou mal dormida, no dia seguinte tem olheira. E as pessoas às vezes se casam por uma atração física. Oi, eu acho aquela mulher linda. Oi, eu acho aquele homem fabuloso. É o corpo, é isto, é a impressão, é o rosto. Amado, isso são expectativas irreais. Então eu não posso assumir um casamento com expectativas irreais. A realidade é outra. Isso tem que ser discutido no namoro. E se no namoro for detectado algumas dessas circunstâncias que provavelmente não mudam, é melhor romper do que assumir uma relação que você sabe que lá na frente dará errado. Estou falando também para aqueles que vão se casar. Eu me recordo de uma moça da igreja que veio ter comigo e disse: apóstolo, estou com um pouco de dúvida. O fulano de tal é boa pessoa, é gente fina, maravilhoso, tem um bom salário, mas ele de vez em quando tem uns piques de nervoso, já me deu 4 chapadas, o senhor acha que eu devo casar? Eu falei: não, chama o Bob. Bem, se o indivíduo no namoro dá 4 chapadas, depois que casar mata. Ah, mas ele é boa pessoa, tem um carro, o senhor tinha que ver o carro dele. Oi, mas eu tenho que ver a mão dele, a cabeça dele como está. O carro não serve para nada, meu amado. Você não vai viver com o carro, você não vai deitar com o carro, você não vai acordar e dormir com o carro, é com a pessoa. Então, outra situação que nós tivemos: apóstolo, é boa gente, boa família, tudo bem. Mas quando sábado a gente sai daqui da igreja, ele bebe. Depois no dia seguinte ele está um pouco vermelho, os olhos dele parecem o rio Solimões, todo vermelho de um lado, com a pororoca do outro, não sei o quê. Devo casar? Não, não deve casar não. Alcoolismo vai trazer problemas futuros. Então isto tudo se identifica. Não criemos nunca situações irreais, porque são elas que levam depois da harmonia à apatia. Número 2. Quando as pessoas não aceitam as diferenças, elas afundam o casamento. Ouça, todos nós somos diferentes. Essa coisa de dizer assim, os opostos se atraem, isto é um clichê, hein? Se você achar que os opostos se atraem, isto é um clichê, porque muitas vezes o que era tão fascinante vira frustração. Ouça, cada um é um ser humano, cada pessoa tem uma forma de pensar, de agir, e existem profundas diferenças entre um homem e uma mulher.
Muitas vezes as pessoas pensam que têm tudo em comum e depois as diferenças são conhecidas na relação. Se você não tolera, se você não suporta, não há equilíbrio na relação. Então tem que aceitar diferenças. Se não aceitar diferenças, cada um sendo um ser diferente, o casamento afunda. Terceiro lugar, uma coisa que afunda e azeda a relação das pessoas são questões não resolvidas. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Nada pode ficar oculto numa relação entre um homem e uma mulher de Deus. Tudo tem que ser conversado. E você sabe, há questões que, quando não resolvidas, geram hostilidade. Questões pessoais, questões de finanças, questões de sexo, questões familiares, questões de filhos. E as piores questões não resolvidas não são as que aparecem no casamento. São as que são trazidas para o casamento. Coisas que às vezes são normais numa família, na outra não são. Então, você sabe, todos nós quando casamos levamos uma bagagem para o casamento. E há coisas que o homem às vezes diz, ou a mulher diz e faz, que para ele ou para ela é normal, mas que para outro lado não é normal. São fraquezas que muita gente traz da sua própria família. Por exemplo, se você tem uma mãe controladora, como eu tive uma mãe controladora, eu tenho, ela agora já é velhinha, mas era muito controladora. Você sabe, a tendência nossa era sermos controladores. E toda pessoa controladora, ela é egoísta, ela acha que eu, e no casamento não tem eu, tem nós. Então, estes exemplos de questões não resolvidas, por exemplo, se a pessoa vem de uma família gastadora, briguenta, dominadora, que qualquer situação se torna um vulcão, isto destrói. Então, a minha recomendação é que você converse com o seu cônjuge, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua mulher. Feche a porta do seu quarto. Converse e acerte estes detalhes não resolvidos. Não deixe a coisa se perpetuar. Zere as situações. Feche a porta para o seu passado. Porque é aí que muitas vezes o homem diz: a minha mãe não era assim. Aí a moça diz: mas o meu pai... Amado, ninguém casou com o pai ou com a mãe. Casou com um homem e com uma mulher. Então estas coisas não resolvidas do passado são tremendamente devastadoras para a relação. Quarto lugar, mágoas e feridas não perdoadas afundam um casamento. Todas as vezes que um casal não se perdoa, vai criando uma barreira. E essa barreira leva à apatia do casamento. Você sabe, às vezes as pessoas se ferem intencionalmente. Outras se ferem não com a intenção de ferir, mas ferem. Então a pessoa que tem mais potencial de nos ferir é aquela que nós amamos. Incrível que pareça. Quem tem mais potencial de ferir é aquela pessoa que nós amamos. E vice-versa. Então, nós estamos entendendo que o perdão tem que ser um hábito diário. Todos nós somos imperfeitos. Se você não perdoa, é pior. E você sabe, é pior e é pior a cada dia. A falta de perdão é o pior pecado dentro de um casamento. E quem não perdoa é por vaidade. E a vaidade é a loucura do homem. Então você sabe, Deus espera que nós perdoemos como Ele nos perdoou. O casamento precisa de doses maciças de perdão. Eu vou lhe dizer, eu como seu pastor, clamo esta noite
para que todos nós aprendamos a perdoar. Deixe ir o que lhe feriu. Por isso é que Paulo disse em Romanos: Deus chama à existência aquilo que não existe. Então, às vezes não existe perdão, existe dificuldade, faísca na relação. Se você não perdoar, você piora. A falta de perdão vai piorando e piorando e piorando a relação. Então, quando se perdoa, se levanta o casamento. O casamento pode estar até morto, né? Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele transforma as pessoas que se perdoam, as pessoas que sabem que precisam definitivamente resolver questões que vieram às vezes de antes do casamento, que aceitam as suas diferenças. Deus pode transformar tudo numa relação muito feliz. Pastor, mas como é que eu faço isto? Olha, primeiro aceita a sua parte. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.